Olá, muito bom dia a você que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Acontece Agora. Um ótimo domingo para você. E um estudo inédito mostrou que as mulheres brasileiras estão superando os homens nas corridas de rua. E com mais treinamento, a diferença na disputa de uma maratona, por exemplo, diminuiu. Mulheres passaram a ser maioria nas provas de corrida de rua no Brasil. Levantamento inédito da Cronomax, empresa de tecnologia especializada em cronometragem esportiva, revela que elas representam mais de 51% do total de concluintes no país. O estudo analisou 11 milhões e 900 mil de resultados oficiais registrados entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, formando a maior base de dados já examinada no Brasil sobre o desempenho de corredores amadores. Os dados também indicam que a diferença de performance entre homens e mulheres diminui conforme a distância aumenta. Nos 5 quilômetros, a variação média de tempo é de 19,9%, mas cai para cerca de 10% na maratona, sugerindo equilíbrio maior nas provas de resistência. Outro ponto observado é o avanço da modalidade entre jovens. A faixa etária de 20 a 24 anos lidera o crescimento em praticamente todas as distâncias, especialmente nos percursos de 5 e 10 quilômetros, refletindo a forte entrada da geração Z no esporte. Regionalmente, o Sudeste concentra a maior parte dos participantes, com 6 milhões de concluintes no período analisado, o que corresponde a 51% do total nacional. O Sul aparece na sequência, com cerca de 2 milhões de corredores, seguido pelo Nordeste. O Centro-Oeste e Norte completam o panorama, confirmando a expansão da corrida de rua em todo o país. O Brasil tem quase o dobro de crianças e adolescentes acima do peso que a média global. Se nada for feito, metade da população entre 5 e 19 anos estará com sobrepeso ou obesidade em 2040. Uma em cada 5 crianças e adolescentes em idade escolar vive atualmente com sobrepeso ou obesidade no mundo. O dado faz parte do relatório Atlas da Obesidade 2026, divulgado pela World Obesity Federation, nesta quarta-feira, data marcada como o Dia Mundial da Obesidade. Segundo a entidade, a meta global de conter o avanço da obesidade infantil, inicialmente prevista para 2025 e adiada para 2030, não deve ser cumprida pela maioria dos países. O levantamento aponta que a taxa global cresceu 14,6% desde 2010 e projeta que, até 2040, cerca de 507 milhões de crianças e adolescentes poderão estar acima do peso. No Brasil, o cenário também preocupa. Quase 17 milhões de jovens convivem com sobrepeso ou obesidade, sendo quase 7 milhões entre 5 e 9 anos e quase 10 milhões na faixa de 10 a 19 anos. A estimativa é de que, mantida a tendência atual, metade das crianças e adolescentes brasileiros poderá apresentar índice de massa corporal elevado até 2040. O país ocupa a 6ª posição entre as nações com maior número absoluto de jovens com excesso de peso, atrás de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. No recorde específico de obesidade, o Brasil aparece na 7ª colocação, ficando também atrás do Egito. Especialistas alertam que o excesso de peso na infância está associado a problemas que antes eram mais comuns na vida adulta, como hipertensão, doenças cardiovasculares, colesterol elevado, alterações na glicemia e acúmulo de gordura no fígado. De acordo com o Atlas, caso não haja mudança nas políticas públicas, o país poderá registrar aumento entre 11% e 16% nas doenças relacionadas ao excesso de peso nos próximos 15 anos. O documento destaca ainda que as ações de prevenção seguem insuficientes em grande parte do mundo. Entre as medidas consideradas prioritárias estão a taxação de bebidas açucaradas, restrições à publicidade voltada ao público infantil, incentivo à prática de atividade física, melhoria na alimentação escolar e fortalecimento na atenção primária à saúde. O consumo de alimentos ultraprocessados e a insegurança alimentar também são apontados como fatores interligados, já que produtos de menor custo tendem a ser mais acessíveis às populações de baixa renda. E um levantamento internacional mostrou que a floresta amazônica é muito mais importante para o agronegócio brasileiro do que parece, gerando uma economia de 100 bilhões de reais por ano.
poderia ser maior se não fosse o desmatamento. A chuva que cai sobre lavouras no centro-oeste e abastece reservatórios do sudeste começa a se formar muito antes, no interior da Amazônia Legal. Um estudo internacional com participação de cientistas brasileiros calculou o valor econômico desse ciclo natural e concluiu que a precipitação gerada pela floresta em pé ultrapassa 100 bilhões de reais por ano. A estimativa leva em conta exclusivamente a porção brasileira da Amazônia e dimensiona o impacto direto desse serviço ambiental para a sociedade e para a economia. A relação entre floresta e produção agrícola é menos visível do que tratores e silos, mas decisiva para o desempenho do campo. No Brasil, a agropecuária representa cerca de 6,5% do produto interno bruto e aproximadamente 85% da produção depende das chuvas. Parte significativa dessa água é resultado da umidade reciclada pela floresta amazônica, que influencia regiões responsáveis por grande parcela da safra nacional. Para chegar aos números bilionários, os pesquisadores cruzaram dados de satélite com modelos climáticos avançados. O levantamento aponta que em florestas tropicais, cada metro quadrado de vegetação preservada pode contribuir com cerca de 240 litros de chuva por ano. No caso da Amazônia brasileira, essa medida é ainda maior, chegando a aproximadamente 300 litros por metro quadrado anuais. Volume que, convertido em impacto econômico, ajuda a explicar a relevância do bioma. Esse processo ocorre porque a floresta atua como uma espécie de bomba de umidade. As árvores absorvem a água do solo e liberam vapor na atmosfera por meio da evapotranspiração. O vapor é transportado por correntes de ar conhecidas como rios voadores, que atravessam o país e distribuem umidade para o centro-oeste, sudeste e o sul. Ao se condensar, essa umidade retorna em forma de chuva, irrigando plantações que podem estar a milhares de quilômetros da floresta. Os cientistas alertam que o avanço do desmatamento compromete esse equilíbrio. Desde os anos de 1970, cerca de 80 milhões de hectares foram derrubados, o que representa uma perda estimada de quase 4,8 bilhões de dólares por ano em serviço de geração de chuva. No momento, aproximadamente 220 milhões de hectares estão sob algum tipo de proteção e seriam responsáveis por gerar algo em torno de 13 bilhões de dólares anuais em provisão de água. Segundo os especialistas, o investimento público destinado à conservação corresponde a apenas uma fração do valor econômico que essas áreas ajudam a manter. E mudando de assunto, no Rio Grande do Sul, uma família recebeu mais de 20 cachorros como herança. Os animais pertenciam a uma veterinária de 27 anos que infelizmente faleceu. Vamos ver mais detalhes com o Diogo Lachmann. Alice Moraes estava quase se formando em medicina veterinária quando morreu em 2022, aos 27 anos, depois de passar mal em um show em Porto Alegre. Na época, 5 pessoas foram indiciadas por omissão de socorro, mas o caso acabou arquivado pela Justiça, que considerou a morte uma fatalidade. Alice tinha o sonho de criar um serviço de resgate e prevenção para animais abandonados. Um lugar onde os bichos receberiam não apenas cuidados, mas principalmente carinho. O pai de Alice planejava até se aposentar para ser o auxiliar da filha no projeto, que ela chamava de SAMU dos Bichos. Agora, o que antes era sonho se tornou realidade. A família já cuida de 24 cães e recebem o cuidado que a Alice planejou: castração, vacina e, sobretudo, acolhimento. Mas muito mais do que um abrigo, o local se tornou para os pais de Alice uma forma de manter a filha por perto, cuidando de cada animal como se cuidassem da própria filha. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Teve um ótimo começo de semana e até mais.